GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Vem! GigoCast, o seu podcast cristão. Aqui você tem um encontro com Cristo. Opa, boa tarde, pessoal. Ou boa noite, né? Estamos iniciando agora com um pouquinho de atraso. Peço desculpas pelo ocorrido, mas você continua sendo sempre bem-vindo aqui em nosso programa, no nosso podcast. É um podcast cristão, a qual queremos elevar o nome de Jesus, que o nome dele seja sempre enaltecido e que a gente sempre diminua. E que você venha aqui para aprender mais sobre Jesus, sobre a Bíblia e assuntos relacionados à própria Bíblia, como fazer gerenciamentos da sua vida, seja para sua empresa, né? Como vai ser o programa de hoje. Então que você saia abençoado dessa live, saia edificado, compartilhe, chame as pessoas. Eu tenho certeza que vocês irão aprender bastante hoje. Estou aqui com o pastor Cleverson. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Ô Léo, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com você e com todo esse público que acompanha o GigoCast, que já tem tomado a internet sendo uma referência, né, em podcasts e principalmente na temática cristã, sabendo dos desafios que nós vivemos no tempo presente, essa necessidade de informação, e informação prática, informação boa, conteúdo relevante, e parabenizar vocês pelo trabalho, dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui com vocês hoje. Obviamente, um pouquinho de atraso, véspera de feriado em São Paulo, complicado, né? E a gente pegou bastante trânsito, mas a verdade é que Deus está no controle de todas as coisas, e dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, tá bom? Obrigado pelas palavras. Mais uma vez agradeço mesmo, pastor, por ter se disponibilizado a vir aqui, ainda mais em plena véspera de feriado. Sabemos como é São Paulo, né? Para quem não conhece, é bem complicado de se chegar aqui.
Mas enfim, estamos aqui para falar do reino. Pastor, para quem não te conhece, faz uma apresentação rápida, por favor. Vai ser um prazer. Bom, eu sou Cleberson Lacerda, estou privilegiado em ter sido chamado por Deus para ser pastor, mas também sou empresário, cristão, sou casado com a missionária Andressa, sou pai de 3 filhos, o Juninho, a Isabela e a Vitória. Tenho 2 meninas como filhas e a esposa em casa, então a casa as mulheres são a maioria, mas dizer do privilégio que tenho de não só ter sido chamado como pastor de igreja, mas principalmente poder ser pastor da minha casa, conduzir os meus filhos, a minha esposa, no centro da vontade de Deus, na palavra do Senhor, e busco, por intermédio de todos os valores que construí ao longo da minha caminhada como cristão, de trazer todos esses valores para o meu ambiente corporativo, né? Então sou empresário, já há mais de 20 anos atuo na área de consultoria, de auditoria, sendo hoje presidente da PKF, que é uma organização global. Eu represento uma marca no Brasil que está presente em mais de 150 países e reúne mais de 20 mil profissionais no mundo. E eu tenho a grata satisfação de poder servir também com o meu trabalho, colaborando com esses mais de 150 países. Eu tenho o privilégio e fui muito honrado por Deus. Já há 3 anos eu ocupo a cadeira como presidente do Conselho Latino-Americano dessa marca. Então, eu sou presidente também na América Latina, representando 20 países e mais de 40 escritórios. E eu aprendi que vale a pena ser fiel. Eu aprendi que vale a pena a gente guardar o nosso coração e os nossos valores cristãos. De verdade, não só em falácia, não só porque hoje é bonito, porque hoje a gente vê muita gente falando e até se dizendo cristão, se dizendo evangélico, porque de certa forma isso se tornou algo vendável nos últimos dias, mas eu tenho o privilégio de servir na igreja onde eu aceitei Jesus um dia, e hoje tenho o privilégio de ser um dos pastores do ministério, de estar casado há mais de 20 anos e de estar na mesma profissão também há mais de 20 anos, carregando os mesmos valores, princípios e fazendo do meu trabalho muito mais do que uma profissão. Fazendo do meu trabalho um verdadeiro propósito de vida e um lugar onde eu levo os valores cristãos para dentro do meu negócio e, por que não dizer também, todo o meu aprendizado no mundo corporativo, levando isso também para a vida ministerial, porque isso ajuda as nossas pessoas, isso ajuda as nossas lideranças e isso faz da nossa organização como igreja cada vez mais forte também. Bacana, bacana. Vocês já perceberam, pessoal? Cuida de uma empresa grande, de referência. Então, vocês têm muito aprendizado aqui para receber. Hoje o programa se trata de liderança cristã. E essa liderança cristã e também no empreendedorismo, né? Então a gente pode falar tanto em referência à igreja, seja você que trabalha na igreja, é um pastor, ou que congrega mesmo, quanto para as empresas. Seja você um dono de empresa ou que você trabalha em alguma empresa. Como é que a sua empresa está atuando? Eles estão seguindo mesmo os princípios que devem seguir? Você enxerga prosperidade nela? Isso é importante você identificar quando você está dentro de uma empresa, seja como gestor, seja como um colaborador, né? E falando rapidinho, já que nós estamos falando de empresas, Gustavo, você consegue colocar rapidinho aqui a Nid atrás, rapidinho? Bom, pessoal, ele vai colocar aqui, mas se vocês buscam empresas que possuem princípios cristãos, nós temos 2 aqui. A Traject Viagens é uma agência de viagens para você que busca realizar o seu sonho. Você quer fazer uma viagem dos sonhos, você quer usar para sua empresa, você tem uma empresa grande que precisa viajar aí o mundo e você precisa de um serviço de pessoas especializadas. Às vezes você está perdendo tempo, então consulte a Traject, que possui consultores capacitados para lhe atender, seja para uma viagem de negócio ou uma viagem de lazer, assim também como lua de mel, e a minha eu fiz lá e eu recomendo. A outra empresa é a Nid Seguros, é uma corretora de seguros, também com princípios cristãos e que pode te atender de diversas formas, principalmente privando a sua segurança, né? Quem sabe, nós sabemos que nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso carro, da nossa família. Se você tiver um problema de saúde, infelizmente hoje a gente precisa ter um plano para ser bem atendido e cumprir o que necessita, né? Nós devemos sim orar a Deus, mas devemos também fazer a nossa parte. E a Nid entra nesse princípio de ajudar a sua família, o seu pet, o que você vier a precisar, conte com uma corretora séria, Nid Seguros. Vamos iniciar aqui, pastor.
Posso chamar de pastor hoje? Pode. Fica à Pastor, você estava falando de princípios que nós devemos ter. Acho que uma pergunta também fundamental. Quem não é cristão, de repente alguém entrou ali agora, não é cristão, nem conhece a Deus, ela tem como alcançar esses princípios? Eu não nasci cristão. Eu aceitei a fé um dia. Agora, isso não significa dizer que eu não tenha sido criado com base em princípios. Existem princípios que são base de sustentação da humanidade desde que nós existimos. E hoje nós vivemos em um país que é um país multicultural, onde nós sofremos influências de diversos outros países, né? Fomos colônia e não só colônia portuguesa, mas sofremos influências de vários outros países europeus, e também temos, de certa forma, raízes africanas, ou seja, o país ele é multicultural. E nessa pluralidade do Brasil, eu entendo que nós temos características que são nossas, são únicas, e que a gente consegue trazer isso para o dia a dia como princípios e valores que são sustentáculos da humanidade. O princípio do trabalho, o princípio da ética, o princípio do respeito, tudo isso, no final das contas, estão muito além dos princípios bíblicos, mas são bases de sustentação da humanidade desde que nós... Nós entendemos por gente, né? Exato. Então, eu sempre costumo dizer, né? Eu tive uma influência de um avô materno, e esse meu avô materno, ele nunca pisou numa igreja. Ele aceitou Jesus nos seus últimos dias de vida, sem nunca ter pisado numa igreja. Uma pessoa matuta, sabe, aquela pessoa do mato mesmo, aquela pessoa simples, humilde, criado na roça, que veio para São Paulo e desenvolveu a sua vida toda baseada em trabalho, mas uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci. E eu olhava para o meu avô e eu costumava dizer assim, só falta uma coisa para o meu avô, e só falta ser crente. Mas ele sempre foi um exemplo de trabalho, de ética, de perseverança, de fé, uma pessoa que tratava as pessoas com muito respeito, que tinha esse olhar humano para o próximo, de muito respeito. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo era uma base que para ele nunca leu a Bíblia, mas que estava implícito naquilo que ele era. Então nós precisamos entender que muito além dos princípios que nós trazemos à luz da palavra de Deus, que nos dá o norte de como seguir, existem princípios que estão conosco desde que nascemos, desde que fomos criados. E independente da pessoa que professa a mesma fé que a gente ou não, nós temos muita gente boa, né? Eu que estou no ambiente corporativo há muitos anos, eu lido com pessoas que no dia a dia também nunca pisaram numa igreja, mas são pessoas que a gente olha e são extremamente íntegras. São pessoas que fazem negócios com integridade, compram e pagam, agem com respeito, agem com fidelidade. Agora, é obviamente que nós, como cristãos, a gente sempre vai defender a fé como uma base de sustentação que traz solidez a todos esses princípios, porque senão esses princípios eles também tornam-se vazios. Para pensar, você olhar para a sua vida e falar assim, eu faço tudo certo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas ainda vai faltar alguma coisa. Aliás, Jesus ele foi o exemplo disso, né? Quando uma certa feita um homem olha para ele e fala, eu pago os meus impostos, eu tenho dado dízimo de tudo aquilo que eu ganho, né? E Jesus olha para ele e fala assim, ainda te falta uma coisa. E Jesus vai falar para ele assim, pega tudo que você tem e vende, dá aos pobres, mas a gente precisa entender que isso está muito além do dinheiro, está muito além... Jesus estava olhando para o coração dele, a intenção. E o que eu costumo dizer é o seguinte, os princípios sem fé, eles não têm conectividade, a gente vai olhar para dentro da gente e vai entender que falta alguma coisa. Agora, princípios com fé é a junção do melhor dos dois mundos, né? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, a fé sem as obras é morta. Então tem gente que é extremamente religioso, mas ele não consegue colocar essa fé em prática, ou seja, essa fé não é convertida em princípios práticos no dia a dia. Então é por isso que a gente junta essas duas coisas para entender o seguinte, a fé é uma base de sustentação sólida daquilo que cremos, mas aquilo que cremos tem que ser sustentado ainda por aquilo que fazemos. E a forma como fazemos conta muito para representar essa fé que nós dizemos ter todos os dias. Todos os dias. Então, E assim, como você falou, né, princípios, tem coisas que eu vejo como princípios mesmo. Por exemplo, não adulterarás,
não matar, não, assim, são coisas, são princípios que você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ser cristão, você não precisa conhecer a Deus para seguir, isso já existe. Muitas vezes a gente nem sabe que faz parte da Bíblia, né? E tem uma coisa que, assim, você não precisa acreditar em Deus, mas a lei da semeadura, ela é para todos, né? Então o que você planta, você colhe, independente se você acredita em Deus ou não, né? É que Deus, ele te leva a patamares, que ele falou, aí se conectam coisas, te leva a patamares que podemos chamar de impossíveis, coisas que são, né? E aí é com Deus, né? Mas... O que eu costumo dizer é o seguinte, né? O salmista, ele diz assim, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Uhum. Então, nós com a nossa base de fé, entendemos que Deus, ele é o criador de todas as coisas, é o dono de todas as coisas, tudo é do Senhor. Tudo é dele. Então, isso pra gente é um princípio básico. Nós precisamos entender que princípio não necessariamente é regra. Uhum. Então, o que é o princípio? O princípio, ele dá sustentação. Então, imagine uma casa, uma construção. Você está começando uma obra agora e precisa dar base estrutural para ela. Então, você vai fazer um estudo de solo, você vai gabaritar aquela obra, e aí você vai começar a preparar a estrutura dessa casa com base naquilo que você quer construir. Você vai precisar fazer uma boa fundação. Sim. Então, para essa fundação dar certo, esse estudo tem que ser meticuloso e tem que levar em consideração tudo aquilo que você quer colocar ali em cima. Então, eu quero fazer um prédio de 10 andares. Quanto mais alto for esse prédio, maior vai ter que ser essa estrutura. E essa estrutura, muitas vezes você não vê. Hoje, principalmente nas grandes construções que nós vemos, a gente praticamente não vê a estrutura. A gente está num prédio aqui, 24º andar, se não me falha a memória, o andar que nós estamos. Em nenhum momento, desde a recepção do prédio até aqui em cima, você vê a estrutura desse prédio e o que tem para baixo para sustentar todo esse prédio. Então eu costumo dizer o seguinte, os nossos princípios são isso. Então o que é o princípio? O princípio nada mais é do que a base de sustentação de tudo aquilo que você vai construir para a sua vida. Quanto mais você quiser prosperar, mais sólido tem que ser esse princípio. Quanto mais você quer crescer, mais sólido tem que ser esse princípio. Essa é a base, inclusive, de qualquer boa organização corporativa. Uma empresa que quer crescer, ela tem que ter uma base de estrutura muito forte. E essa base de estrutura tem que considerar alguns pilares que são essenciais para o crescimento dela. Quanto maior eu quero essa organização, mais estrutura eu preciso. Sim. Agora, não necessariamente essa estrutura está sendo vista. Então, às vezes, o cliente que compra de determinada empresa não sabe a estrutura que essa empresa tem por trás para sustentar todo esse aparato. A gente está num podcast agora, as pessoas estão vendo eu e você, mas elas não sabem a estrutura que a gente precisou para que esse podcast fosse gravado. Isso é uma questão de princípio básico, princípio elementar para garantir que esse negócio pare de pé. Então, o princípio é isso. Agora, existem as regras. Quais são as regras? Você tem que colocar tijolo por tijolo. Você tem que alinhar essas paredes de forma que você garanta o esquadro da obra, o alinhamento da obra. Sim. Então, assim, depois da estrutura, existe um processo de construção, e esse processo de construção, ele leva em consideração os princípios, ou seja, a base de sustentação. Mas vão existir regras. Sim. E essas regras a gente entende que a Bíblia também nos dá uma boa base, não só de princípios, que está mais voltada a comportamento, né? Mas uma base de regras que está muito voltada para aquelas coisas assim, poxa, você sabe que isso vai te fazer mal, não faça. Você sabe que essa peça fora do lugar, de alguma forma ela vai te prejudicar, não coloque. Então, eu acho que existe uma dualidade, né? De um lado a gente tem que levar em consideração os princípios, de outro lado a gente tem que levar em consideração regras. Sim. Princípios são imutáveis, regras mudam. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que você quer construir. Sim, eu posso ter uma empresa com princípios básicos e sólidos, elementares, seguindo, inclusive, como você citou, as empresas, né, a empresa de seguros, a empresa de viagens que você citou, empresas que têm princípios cristãos. Só que a empresa de seguro, ela não opera igual à empresa que vende passagem. Sim. Não tem como. As regras são diferentes. Os princípios são os mesmos. E é isso que muitas vezes a gente tem confundido nesses últimos dias. Né? Nós estamos em um país onde existe uma diversidade de igrejas, né? De denominações muito grande. Todas elas, em sua grande maioria, estão firmadas em um princípio básico de fé. Regras mudam. Por que as regras mudam? Porque são ambientes diferentes, regiões diferentes, pessoas diferentes. E isso a gente precisa entender. E é isso que faz da gente cada vez mais forte.
É essa pluralidade. São as nossas diferenças que nos fortalecem. Não é o fato da gente ser igual. Né? A gente estava aqui num bate-papo antes e eu citei um tema, você falou, olha, eu acredito que é um pouco diferente, mas no final do dia a gente concorda naquilo que é essencial. Sim. Entendeu? Exato. Então, assim, uma regra pode Os mudar dois a apontam outra. para o mesmo lugar. Exatamente. E é isso que a gente precisa entender. Todo princípio básico aponta para o mesmo lugar. Todo princípio básico aponta para Cristo. Todo princípio básico cristão. Sim. Ele vai apontar para Cristo e o modelo de comportamento de Cristo. Aliás, Cristo é o maior modelo de liderança que já existiu. Não há outro. Cristo trabalhou em 3 processos fundamentais que são inclusive elementares para qualquer boa empresa. Ele trabalhou com pessoas. Então ninguém pode dizer que trabalhou mais pessoas do que Cristo, porque ele trabalhou pessoas em todas as suas essências. Sim. Né? Ele mudou e tratou de pessoas com comportamentos diferentes, profissões diferentes, escolas diferentes, famílias diferentes. Ele aplicou método, ou seja, ele teve uma metodologia de trabalho para cada um, processos, né? Então, assim, idiomas diferentes, culturas diferentes. Então, para isso você tem que ter metodologia, você tem que ter processos, né? Sim. E no final do dia ele conseguiu extrair das pessoas e dos processos o melhor, que é a performance. Ele fez todas elas performarem, cada uma no seu devido propósito, até Judas. Sim. Até o traidor. Porque o traidor estava lá por uma razão. Era necessário que ele estivesse. Então a gente precisa entender que toda organização passa por isso, toda boa empresa passa por isso, todo bom projeto passa por isso. Você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com uma metodologia de processos bem desenhada para que você possa performar. São 3 pilares de sustentação de qualquer bom negócio. A gente está aqui gravando um podcast que se a gente levantar daqui e deixar o microfone, esquece. Ninguém vai falar aqui. Sim. Agora, por trás disso tudo existe uma metodologia criada, um formato e uma adequação de câmeras, de luz, da TV que está aqui com a gente, da equipe de suporte, que aliás, um abraço aos nossos amigos que estão nos ajudando, estão aqui conosco no estúdio hoje. Então tudo isso no final do dia é o que vai garantir que a gente performe, que no final do dia tudo aquilo que a gente está fazendo aqui gere o resultado esperado. Inclusive até o próprio microfone, não é só aqui o aparelho, tem a parte dos fios, a parte que traz, o som, é uma estrutura como você falou, uma estrutura como um todo. Então toda boa organização passa por isso. E Cristo foi o maior modelo e ele não precisou de sistemas integrados, não precisou de um bom software, não precisou de uma boa ferramenta, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha absolutamente nada. Mas para aquilo que ele tinha a seu tempo, ele usou todos os recursos de forma a gerar o maior impacto possível ao entregar e levar a sua mensagem e a cumprir o seu propósito. E o que a gente pode absorver, aprender dessa liderança de Cristo que você cita, assim, que você falou também, são 3 coisas mais importantes. O que a gente poderia aprender com isso? Eu acho que o principal disso seria considerar o fator humano. E a gente está vivendo uma época muito perigosa. Uma época onde a gente está deixando de treinar pessoas, de capacitar pessoas, porque em uma necessidade da gente buscar cada vez mais tecnologia, a inteligência artificial que está aí, e as pessoas que não sabem usar a inteligência artificial correm um grande risco de ficar fora do mercado, mas aquelas que usam de forma errada, elas também vão ficar fora do mercado em algum momento, porque elas vão usar a inteligência artificial como uma muleta. Então as pessoas querem a facilidade hoje de ter algo pronto ao invés de estudar e fazer. Isso é ruim. Sim. E Cristo ele trabalhou esse pilar como pilar essencial do seu ministério. Pilar essencial do ministério de Cristo foi escolher boas pessoas. Sim. E essa escolha de pessoas de Cristo não estava atrelada à capacidade somente dessas pessoas. Ela estava atrelada a um propósito que era muito maior, mas principalmente em como essas pessoas seriam capazes de levar essa mensagem adiante, cada uma dentro da sua peculiaridade, cada uma dentro daquilo que é o seu comportamento. Então Cristo conseguiu olhar para as pessoas e identificar aquilo que nós chamamos hoje da ciência comportamental, a ciência dos comportamentos, alguns vão chamar de inteligência emocional, mas a grande verdade é que Cristo trabalhou isso muito antes de ter qualquer metodologia. Ele trabalhou o fator humano como algo essencial. E a gente precisa fazer essa reflexão e lembrar que muito além da tecnologia, onde há um afastamento natural das pessoas, onde se vive uma vida na internet como se aquilo fosse uma verdade, uma foto estática não representa aquilo que acontece no dia a dia. Eu já vi pessoas tirarem fotos
que são fotos lindíssimas na internet, mas são no momento que talvez seja o pior momento da vida dela. Então, Cristo soube trabalhar o fator humano como algo essencial. E nós precisamos regressar essa discussão, dar um passo atrás e entender que as pessoas são ainda a base de sustentação de tudo, de qualquer empresa, de qualquer negócio. E se falarmos de igreja, do ambiente eclesiástico, então, igreja só é igreja por conta da gente. A igreja não é uma placa, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um CNPJ. A igreja que Cristo trabalhou somos nós. Sim. Eu e você somos a igreja de Cristo. É essa igreja que ele trabalhou, é essa igreja que ele vai vir buscar. Né? A instituição vai ficar. Eu tenho meu pastor, no meu pastor presidente, eu tenho um modelo de pastorado muito grande, né? Então eu vejo no meu pastor simplicidade, eu vejo no meu pastor, e acho que isso é interessante, né? Da gente escolher modelos, né? Eu acho que Cristo escolheu os 12, mas os 12 escolheram Cristo também como modelo. Sim. Né? Então eu vejo no meu pastor essa pessoa da simplicidade, essa pessoa que reflete a luz de Cristo, e ele fala uma coisa que ele já falou inúmeras vezes na igreja. Ele fala assim: Jesus não vai vir buscar esse prédio bonito aqui. Isso aqui vai ficar, vai chegar um dia, isso aqui por mais bonito que seja, vai chegar um dia que isso aqui vai estar vazio. Agora a igreja que Cristo vem buscar é aquela noiva lavada, remida no seu sangue, comprada, e que soube trilhar a sua trajetória de fé aqui, guardando essa fé, guardando o seu coração, guardando esses princípios para ser um dia arrebatada por ele. Então acho que é esse fator humano que a gente precisa resgatar e trabalhar cada vez mais nas suas diferenças, que na verdade é o que eu já falei aqui, é o que nos fortalece, é o fato de sermos realmente diferentes, mas que unificados nas nossas diferenças, a gente consegue construir algo bacana. Então, duas pessoas completamente diferentes aqui, que conseguem desenvolver uma ideia, conseguem bater papo e gerar valor para quem vai em algum momento acompanhar assistir isso. Aqui. Exato. Sim. Não, eu concordo também, assim, que essa parte de pessoas é o mais importante. O próprio Joel, ele fala muito assim, né? Pessoas precisam de pessoas, porque não existe como ter uma base sem ter o alicerce principal, que são as pessoas, né? Exato. Você pode ter aí toda a tecnologia do mundo, mas alguém vai ter que fazer ela funcionar, vai ter que... E por mais que um dia essa inteligência seja cada vez mais autônoma, a grande verdade é que a gente precisa entender que isso vem para nos servir, Exato. E não nos escravizar. Exato. E é o que eu falo, é o perigo da gente se tornar escravos, às vezes, de coisas que a gente mesmo cria, né? E o homem, ele é tendencioso a isso. A gente cria coisas para nos escravizar e não para nos libertar. E a gente precisa resgatar isso. Essa discussão precisa ser cada vez mais forte para a gente entender que as coisas nos servem. E o que eu vejo como mais crítico é que, além das pessoas criarem esse modelo e enraizarem nisso, elas acabam adorando tanto aquilo que elas fazem aquilo como ídolos. E fogem do principal, que é Deus. A essência é Deus, né? Então, em vez de você se fortalecer em algo que é realmente a rocha, como ele diz, né? Você tá fundado em outro lugar, né? E sem você perceber, né? É aquela coisa de você colocar, na verdade, todas as suas expectativas em algo que é finito, em algo que acaba, em algo que deteriora, né? E é por isso que eu falo que a vida sem fé deve ser uma vida muito vazia. Eu, às vezes, vejo pessoas muito intelectuais, né? Nós temos hoje pessoas que são exemplos em intelectualidade, né? Filósofos, sociólogos, pessoas que são... E eu até gosto muito de escutá-los. Alguns que eu gosto, inclusive, de assistir, e falam coisas que inclusive, nós deveríamos falar. Cada vez mais, e a gente, às vezes, acaba sendo omisso e não falamos. Mas quando você olha para o semblante da pessoa, quando você olha para aquilo que a pessoa está entregando, parece que falta alguma coisa. Né? E é exatamente o que não nos falta, né? Então, assim, a fé, na verdade, é o que abrilhanta tudo isso, porque a gente sabe que tudo isso aqui um dia vai passar. Isso. E que se a gente permanecer firme, existe algo que transcende tudo isso, que está acima de tudo isso. Então é por isso que eu falo, dinheiro, prosperidade, riqueza, o próprio trabalho, né? O nosso dia a dia, tudo isso um dia vai passar, e isso é só meio. É meio de subsistência, meio de você ter uma vida mais confortável, meio de você, de repente, realizar um desejo, porque Deus nos criou dessa forma, Deus nos criou com desejos, com anseios. O ser humano foi feito para prosperar, o ser humano foi feito para ser abençoado, Deus não criou o homem para ser miserável.
Deus criou o homem para ser próspero. Deus colocou um homem num jardim e deu toda a terra e a plenitude da terra para o homem cuidar. E para ele prosperar. Sim. Então eu não posso acreditar que a gente vai viver uma vida tão vazia a ponto da gente olhar para a gente mesmo e querer ter uma vida abaixo da média, uma vida miserável. Agora precisamos entender que tudo isso, na verdade, é meio, não é fim. Exato. Precisamos entender que não é pecado eu ter um carro bom, eu ter uma casa boa, não é pecado eu ter avião, helicóptero, eu ter casa na praia, não. Ter uma casa em Orlando para ficar lá perto dos parques lá da Disney. Meu irmão, você pode ter o que você quiser, desde que isso no final do dia seja só meio e não se torne o fim das coisas, porque senão você vai ter uma vida vazia. Exato. E é o que eu costumo dizer, a pessoa vai ser tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que ela só tem dinheiro. Uhum. Sim. Que deve, para mim, esse é o símbolo maior de pobreza. É quando a pessoa no final do dia ela só tem o dinheiro, ela só tem o bem, ou ela só tem a empresa. Então a vida com equilíbrio, né? E aí ainda dentro do ponto que você comentou comigo, né, de que modelos nós poderíamos extrair de Cristo, acho que é a gente entender que a gente pode prosperar, que a gente pode crescer, que a gente pode ter uma vida bacana, mas tudo isso no final do dia, ele não é o que nos move. Uhum. Sim. Não é o que nos move. Né? Eu não sou movido a isso, porque a partir do momento em que eu me mover a isso, eu vou em algum momento me perder ou perder a razão até mesmo de viver. As coisas perdem sentido, perdem valor. Né? Então é o conceito de tempo, né? Sim. É o conceito de qualidade de vida. Hoje se fala muito em qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Para algumas pessoas, qualidade de vida é ter uma casa na praia. Bacana. E se você mora sozinho? Quanto você vai usar essa casa na praia? Uhum. Algumas pessoas elas querem, não, eu gosto de viajar, eu viajo muito, já tive a oportunidade de conhecer algumas dezenas de países. Eu viajo muito pelo meu trabalho. Meu trabalho me faz viajar muito, de conhecer muitas culturas, eu acho excelente. Eu acho super bacana. Né? Eu acho legal eu sair daqui para Dubai, como já fui. Jantar num ótimo restaurante, né? Fui jantar em um restaurante em Dubai que o prédio tinha 60 andares, ou mais de 60. No andar de número 65, que era um topo do prédio, tinha um jardim suspenso. Oi. Nesse jardim suspenso, um monte de restaurante lá dentro, parecia uma cidade em cima de um prédio. E eu jantei em um restaurante lá. Eu contemplei tudo aquilo, e quando eu estava sentado no restaurante comendo com um grupo de pessoas do meu trabalho, sabe o que eu estava fazendo? Glorificando a Deus. Não, Não? pensando na minha casa. Poxa, se minha esposa estivesse aqui comigo, seria melhor. Com certeza. Se os meus filhos estivessem aqui comigo, seria melhor. Então note que é aí onde eu falo que o conceito de prosperidade, de sucesso, de êxito, ele tem que estar voltado para esses princípios. O princípio Sim. da família, por exemplo, Deus me deu uma esposa e me deu filhos, para que eu viva essas experiências sem eles. Até que ponto isso é agradável? Uhum. Então eu estava num lugar que para muita gente poderia ser o topo, mas que para mim ali eu não via a hora, na verdade, de Faltava. voltar para casa. Sim. Por mais simples que seja a minha casa, por mais simples que seja a minha cama, é muito bom você dormir num hotel 5 estrelas, mas sozinho, isso em algum momento vai te gerar vazio. Quando na verdade uma caminha simples, o aconchego do teu lar junto com a sua esposa e com os seus filhos, no final do dia ia te satisfazer muito mais. Salomão foi o maior exemplo disso. Sim. O homem mais rico que já existiu, mais poderoso que já existiu. O homem que era abastado em todos os sentidos, tudo que ele queria, ele tinha na palma da mão. No final da vida ele olha e fala assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele percebeu que ele desperdiçou uma boa parte, ele já escreveu esse livro em uma velhice, onde ele olhou para a vida dele e falou, poxa, de tudo aquilo que eu tive, o que eu mais queria, eu não pude ter. A mulher que eu amava, que era aquela que eu queria, eu levei muito tempo para encontrar. Quando, na verdade, eu tinha todas as mulheres à minha disposição, 700 mulheres, 300 concubinas, mas ele queria o amor de uma. Isso mesmo. E a ponto de olhar para todas as riquezas e falar assim, poxa, fala de riqueza para quem está morrendo. Pegue a pessoa mais rica do mundo hoje, né? E nós temos a doença que assola a humanidade, o tal do câncer que assola a humanidade. As pessoas, elas ficam. Eu tive com um amigo agora recentemente que acabou de superar um câncer. Ele superou, venceu, tá em remissão, já tá super bem. E eu olhei para ele e falei, cara, no final das contas, quando você recebeu essa notícia,
No que você pensou? Ele falou assim, eu só pensei na minha família. O que eu deixaria para os meus filhos? E não é de bens, não é de estrutura, não. O que eu deixaria para os meus filhos? De legado. De legado. De legado. E a ponto dessa pessoa olhar para mim assim e falar assim, e uma pessoa não crente, uma pessoa que está numa grande organização, numa grande empresa, uma pessoa não crente, ela chegar para mim e ela fala assim, me indica alguns livros, eu quero aprender mais. Me ajuda, almoça comigo, eu quero ter mais tempo com você, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais essa fé, eu quero conhecer mais esse Jesus, eu quero conhecer mais isso. Por quê? Porque no final do dia ele entendeu que trabalhar nas maiores empresas, que ter os melhores hospitais, os melhores médicos, nada disso no final das contas era o que de fato satisfazia o desejo daquele momento, que era o quê? Eu preciso de mais tempo com a minha família, eu preciso viver para passar para essa família um legado, para passar para essa família algo que no final do dia não vai se corromper, não vai se corroer, não vai estragar, que está além de tudo isso. O que é isso? É desses princípios que eu estou falando. Sim. É exatamente disso que eu estou falando. Até porque a mulher é a base, né? Exato. Então o princípio da família, o princípio do casamento, o casamento que hoje tem sido cada vez mais negligenciado, né? O casamento que é a base de sustentação da gente, a juventude hoje, que a gente vê muita gente hoje até não querendo casar. Sim. Né? Quando na verdade a gente criou... Hoje o mundo, na verdade, a ideia é que ele foi criado para não ter casamento. Exato. Né? Então assim, eu falo para as pessoas, eu casei com 19 anos de idade. Eu estou com a minha esposa desde os meus 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu já trabalhava. Com 9 anos de idade eu vendia veneno na rua. Sabe o que é isso, não? Vender veneno de barata na rua com 9 anos de idade? Pois eu fazia isso. As pessoas hoje elas falam assim, não, o adolescente não pode trabalhar. Não estou nem falando da criança. Eu até acho que uma criança de 9 anos não deveria estar trabalhando mesmo. Mas nós temos adolescentes hoje que os pais criam para não trabalhar. Quando o trabalho é um princípio de sustentação da humanidade. Sim. Deus colocou o homem no jardim. Inclusive tem algumas pessoas que falam que o trabalho é uma punição de Deus. Mentira. Porque Deus colocou o homem no jardim. Quando ele coloca o homem no jardim, ele fala assim, lavre e cuide. Sim. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e para cuidar. Deu à disposição do homem o jardim já pronto. Né? Deus deu uma colher de chá para Adão, né? É que ele já mostrou como tudo funcionava. Exato. Fala assim, a máquina tá rodando, mas você tem uma tarefa. Cuida. Cuidar. Você tem que cuidar. E para crescer e para prosperar vai depender do que você fizer. Se você trabalhar mal, o fruto da terra vai ser mal. Se você trabalhar bem, o fruto da terra vai ser bom. É assim que funciona. Então, princípio do trabalho. Hoje a gente vive uma geração que não quer trabalhar. As pessoas querem viver uma vida dentro de casa achando que as coisas vão cair do céu. As pessoas que vivem de falácias, elas acham que as falas da internet se sustentam, quando na verdade isso não tem base de sustentação. Né? A gente vê pessoas, e aí me permita até fazer uma ressalva nesse ponto, né? Aquela coisa da pessoa, ele vê as pessoas tirando foto de Ferrari. E elas acham que aquilo ali é a mais pura verdade. Né? Então assim, a pessoa vai lá, aluga uma Ferrari ou compra cotas de uma Ferrari, porque ele não tem dinheiro para ter, né? E ele faz os videozinhos, grava 50 vídeos na Ferrari, põe na internet e a pessoa fala assim, eu quero ser igual àquela pessoa. Então a gente perdeu um pouco dessa referência. Né? E o trabalho é o que ajuda isso. O princípio do trabalho é o que ajuda a gente a formar o nosso caráter. Mas isso é uma coisa muito importante, porque assim, as pessoas elas têm que buscar serem, como posso falar assim, a pessoa enxergar os seus valores, seus princípios, como você falou, né? E não o que você tem. Nem sempre o que você tem mostra realmente quem você é. E às vezes você pode até ter algo, mas você não ter princípio, né? Warren Buffett, o homem mais rico e mais conceituado quando o assunto é mercado financeiro, né? Sim. Ele mora na mesma casa há mais de 30 anos. Ele anda com o mesmo carro há décadas. O Barça até 2 anos atrás ele andava de metrô. Exato. O Barça. Então assim, José Luiz Barsi, sim, a maior referência. Ele falou que agora você não, porque ficou se tornou meu conhecido, ficou com medo de sequestro mesmo. Exato, né? Mas, e um dos conselhos que ele dá, isso a gente está falando de um homem que ganha 1 milhão por dia. Milhões. Ele ganhou 1 milhão de rendimento por dia. Então, mas milhões. O patrimônio dele. Hoje o que esse camarada gera de renda fixa, talvez eu e você, a gente não vai construir de patrimônio na vida. Sim. Espero que sim. A gente vai trabalhar para isso. Né? Mas pode ser que a gente não chegue. Ele já tem. E ele fala assim, não, eu ando com um carrinho lá, mas é porque eu tenho que andar.
Eu fiquei com medo e a minha filha começou a pegar no meu pé, né? Porque mesmo. eu queria andar de metrô e eu falava, eu não preciso de carro, porque o metrô me serve, eu gosto, eu vou muito mais rápido. Eu gasto muito menos energia, eu levo muito menos Sim, tempo. minha mente tá em outro lugar, Né? não tá... Então, assim, é onde eu falo. A Bíblia fala que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Exato. Esse é um grande ensinamento. Então, e essa de onde está o meu coração tem que estar ligado diretamente a esses princípios que eu estou falando. O princípio da família, o princípio do trabalho, o princípio da fé, o princípio de obediência. Uhum. Então, tudo isso no final do dia, princípio de obediência que está atrelado ao princípio de honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não é reverenciar e colocar um tapete vermelho para os seus pais. Quando você é bem sucedido, quando você constrói uma vida e um legado de valores, quando você pega os ensinamentos do seu pai e da sua mãe e carrega isso à posteridade, transferindo isso aos seus filhos, você está honrando o seu pai e a sua mãe. O respeito mesmo, é um honrado. Exato. E Então, o assim, principal respeito também é você saber ensinar os seus pais. Por exemplo, às vezes pode ter um pai que não crê em Deus. Então você vai lá, não é porque ele falou que Deus não existe que você tem que acatar aquilo. Não, você vai lá, então vai explicar para ele, mostrar bases para ele, né? Exato. O respeito é Então, isso. assim, o honrar o pai e a mãe não significa que não exista discordância, não significa Exato. que vai existir harmonia em tudo. Nós estamos falando de seres humanos. Estamos falando de pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que apesar de estarem ligados pelo laço familiar, sanguíneo, emocional, de serem pais, de serem filhos, né? Mas são pessoas diferentes. Sim. Né? Eu tive acesso a muitas coisas que meu pai não teve. Entendeu? Então eu tive acesso a muitas coisas que meu pai não teve. É natural que em alguns aspectos eu tenha inclusive mais conhecimento que meu pai. Sim. Entendeu? Aí eu vejo meu filho hoje, eu pego meu filho faz algumas coisas com uma certa agilidade, que eu falo assim, poxa, eu não vou dar conta de fazer isso aí E é desse da jeito. geração dele, né? É cara? da geração Nossa dele. geração. É. E eu tenho consciência de que eu estou criando meu filho para ser melhor que eu. Exato. Porque se ele for melhor que eu, ele vai me honrar. Sim. E eu tenho satisfação de ver o meu filho bem, meu filho próspero, meu filho... Mas apesar de tudo isso, é saber que meu filho está carregando os valores que um dia eu deixei para ele. Então eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu tenho a Vitória de 18 anos, eu tenho o Juninho de 16 anos, vai fazer 17. O principal é assim, você não precisa falar. As pessoas vão enxergar. Sim. Eu não esqueço até hoje, uma vez que eu fui fazer uma entrevista num local, e quando terminou a entrevista, o gerente do estabelecimento falou assim, Deus parabéns ao seu pai e à sua mãe pela educação que você tem. Eu não precisei falar nada. Eu precisei ser eu. Exato. Eu já passei por isso, é o que eu falo. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu tenho a Vitória de 18, o Juninho de 16, caminhando para 17. E eu tenho a Isabela, que é a raspa do tacho, tá com 4 anos. Né? Eu queria ter muito mais. A minha esposa resolveu fechar a fábrica, né? Mas por mim eu teria mais filhos. Né? Uhum. Mas eu vejo nos meus filhos pessoas completamente diferentes de mim. Tem comportamentos que se assemelham, mas são seres humanos completamente diferentes. Mas eu vejo os meus filhos, os 2 trabalham. São adolescentes e trabalham. Então eu vejo nos meus filhos a responsabilidade de trabalhar. Eu vejo nos meus filhos a responsabilidade de administrar as suas finanças. Porque eu ensino eles a administrar. Mas em alguns aspectos eles vão errar, vão cometer erros, vão ser diferentes de mim. Completamente diferente, por sinal. Agora, isso que você falou é uma verdade tão grande. Eu chego com os meus filhos em alguns lugares, às vezes em festa de família, reuniões de família, onde tem muita gente, e eles olham para os meus filhos e depois vem falar comigo. Fala, poxa, os filhos de vocês, fala para mim e para minha esposa, os filhos de vocês são diferentes. Eu falo assim, mas por quê? Falo, não, os filhos de vocês, onde eles chegam, eles cumprimentam todas as pessoas, eles pedem bênção para todas as pessoas. Eles chegam nos tios, nos avós, às vezes até para primo, pede até errado. Às vezes um primo mais velho pede errado a bênção, né? Sim. E isso é uma questão de princípio. Léo, eu chego em casa, às vezes, pegar dias que eu tô trabalhando de casa, às vezes 2 dias por semana eu trabalho de casa. E às vezes você tá ali em casa, você sai e volta e tem aquele vai e vem da casa natural. Sim. Se eu entrar e sair da casa 10 vezes, os meus filhos vão me pedir bênção quando eu sair e vão me pedir bênção quando eu voltar. É o que você falou, é princípio. Eu nunca fiz nenhuma imposição. Agora, eu peço bênção pro meu pai, pra minha mãe, eu peço bênção pros meus avós, eu peço bênção pros meus tios, eles vêm fazendo isso a vida toda. Sim. Então, muito mais do que eu falar para eles fazer,
eles me viram fazendo. Exato. Mas esse é o melhor. Então, assim, jeito de ensinar alguém é exato. atitude, é o Então, exemplo. assim, se a gente souber dar exemplo, Isso, quanto maior o exemplo, menor vai ser a fala. exato. Você não precisa falar. Quanto mais exemplos eu der, menos eu vou precisar falar. Eu tenho muita dificuldade com essas pessoas que falam demais como se fazer. Tem uma frase assim que fala assim: se você sabe quem você é em Deus, você não busca o reconhecimento, porque você já tem o conhecimento. O reconhecimento é o substituto pela falta de conhecimento. Você fica buscando Quando você validação, não né? tem, exato. Quando você não tem conhecimento, você fica querendo provar quem você é. Quando você pega uma pessoa que ela não sabe quem ela é, na verdade, e é por isso que eu falo, né? Cristo é o maior exemplo porque ele trabalhou a essência de cada uma das pessoas. Exato. E na essência de cada uma das pessoas, ele não mudou. Uhum. Ele chegou para Pedro e falou assim: vem comigo que eu vou fazer de você pescador. Aí ele falou assim: não, mas eu já sou pescador. Eu falei: não, mas agora você vai pescar agora diferente. Em vez de pescar peixe, agora você vai ser pescador de homens. Então ele usava, na verdade, aquilo que esse homem tinha de conhecimento de vida toda, como, na verdade, a sua maior fortaleza. Sim. Entendeu? Então, assim, você é pescador? Vou te ensinar o que é pescar de verdade. Entendeu? Então, a gente tem esse... Você falou do reconhecimento, né? A gente vê muito isso hoje, as pessoas se degladiando até mesmo dentro das instituições, das igrejas, porque elas querem ser honradas. Elas querem ser referenciadas. Elas querem ter o respeito pela posição que ocupam, quando na verdade a gente deveria estar preocupado com aquilo que a gente é. Exato. Porque tem muita gente que tem o cargo, mas não é. Uhum. Tem muita gente que tem o título, mas não é. Tem muita gente que se intitula empresário, não é empresário. Tem muita gente que se intitula gestor de pessoas, mas não consegue comandar nem o seu próprio nariz, mas se vende como gestor de pessoas. Tem muita gente que se diz pastor, mas não é pastor. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sim. Então tem muita gente que é o seguinte, ele não está disposto a dar a que vida pela ovelha. A família da Tem gente que, família tem do gente próximo, que tá, na verdade, ele tá olhando para a ovelhinha e fala assim, essa ovelhinha é muito bacana e ela tem uma lãzinha muito legal. Então enquanto ela me der lã, eu quero ela comigo. Então assim, é muita gente que na verdade tem o título, mas não tem a essência. Sim. E a gente precisa resgatar isso, resgatar a essência. Por isso que quando eu falo, talvez torne-se até vago, né? Quando a gente fala assim de princípios, de valores, a gente vive num momento tão difícil que às vezes isso pode soar vago, mas não é. Uhum. É de fato a gente resgatar valores e princípios básicos dessa essencialidade nossa, né? Quando eu falo de casamento, criação dos filhos, de trabalho, de finanças. Sim. Você sabia que hoje o número expressivo de divórcios que encontramos hoje, destruição de casamento, está relacionada à dívida e à vida financeira mal administrada? Normalmente é o dinheiro. Então assim, gira muito em torno do dinheiro. Se não me engano, acho que é mais de 50% o número de divórcios. Eu li a pesquisa esses dias, eu não vou ter o número na mão agora. Mas assim, era um número estratosférico. Ou seja, é muito mais da metade dos casamentos que terminam, dos divórcios, terminam por conta de um problema financeiro. Uhum. Agora, a gente precisa entender que educação financeira é um tema. Sim. É um tema ou não é? É um tema. Agora, essa educação financeira passa por vários pilares. Uhum. E se a gente não souber trabalhar eles, a gente vai criar pessoas que não sabem administrar. E a educação financeira é realmente como você administrar o recurso, não só como você ganhar o recurso. Exato. Uma vez eu vi acho que foi a Natália Arcuri falou. Ela fala assim: se uma pessoa ganha 15 mil e ela gasta 15 mil, e uma pessoa ganha 1.000 e gasta 500, quem é mais rico? Que ganha 1.000. O conceito de riqueza, ele não está atrelado ao quanto você ganha. Sim. O conceito de riqueza, ele está atrelado ao quanto você é capaz de administrar aquilo que você ganha. Exatamente. E esse é o conceito de riqueza. Eu uso sempre um exemplo, né? Embora agora está voltando, né? Nós tivemos um homem no Brasil que entrou na lista da Forbes, inclusive foi um dos homens mais ricos do mundo. E esse homem ele investiu no mercado de óleo e gás. Ele, inclusive, teve uma empresa, né? Não vou citar o nome aqui, mas ele teve uma empresa, né? De óleo e gás que chegou a ser concorrente da Petrobras. E o que aconteceu com esse homem? Em um determinado momento? Ele quebrou. Toda a base de riqueza dele estava construída em um projeto de algo que não se concretizou. O pré-sal não deu o que deveria dar. Os oleodutos que se esperavam gerar uma capacidade de entrega diária de barris de petróleo não gerou.
Uhum. E tudo que se tinha, no final das contas, eram especulações de mercado. Ou seja, tudo que você via na bolsa era especulação. Era oscilação. Sim. E essa especulação, quando o principal ativo, que era o lastro, ele não começou, ele não se concretizou, todo aquele patrimônio se perdeu. E uma pessoa que era uma das mais ricas do mundo, no final do dia se viu Sim. sem nada. Entendido, né? né? Então, assim, não estou entrando em questões e fatores políticos, de corrupção e outros, isso Não, pouco me importa, mas a grande verdade é que a Sim. pessoa construiu algo, mas construiu algo que não tinha solidez. Uhum. A base de riqueza, a riqueza está atrelada a patrimônio. Exato. Riqueza é patrimônio. Então, riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você constrói com aquilo que você ganha. É a tua capacidade de gerar para construir mais patrimônio. Então, tudo que eu ganho, de alguma forma, eu tenho que transformar isso em uma riqueza duradoura. Sim. Patrimônio. E só deixando claro, né? A gente tá falando de. Ainda estamos falando específico de uma riqueza realmente relacionada ao dinheiro. Porque a Exato. riqueza não é só dinheiro, Exato. né? É que exato. aqui, nossa. Aqui a gente está falando do De recurso. vamos falar de. Exato. tá falando de finanças. uma das partes. Até porque a gente entrou aqui no tópico administração Isso, financeira. Né? Pra a pessoa não achar também que a gente tá achando que Exato. só Então, riqueza é isso, né? Gente, então a gente tem que entender o seguinte, né? Mas as duas coisas se conectam, né? Sim. E eu volto àquilo que eu falei. Você pega uma pessoa que ganha 15 mil reais e gasta 15, embora o que a gente vê muito na prática é que a pessoa ganha 15 e gasta 20, né? Ela depende do cartão de crédito e do cheque especial para pagar. O que é muito comum a gente ver, pessoas Sim. endividadas, né? Sim. Agora, existem pessoas que ganham muito menos, mas elas têm princípios de administração que estão muito além do que aquilo que aquela pessoa que ganha 15 ela está usufruindo. Então, é uma pessoa que administra. Então, a pessoa ela ganha ali 3 mil reais. Nesses 3 mil reais, é uma pessoa que ela consegue ser generosa e obediente. É uma pessoa que ela dizima na igreja, ela oferta na igreja. É uma pessoa que pega todo o seu recurso e administra, ela sabe para onde vai cada destino. Uhum. Ou seja, e é o que eu falo sempre. Por que a maioria das pessoas que quebram, né, e ficam ricos muito rápido, na verdade, elas quebram? Porque, na verdade, elas ficaram ricas rápido, mas elas não tinham destino para aquilo que elas ganharam. Sim. Há um estudo que fala que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que ganham nos jogos de aposta, nas loterias, as pessoas em menos de um ano elas ficam pobres de novo. De novo. Sim, porque elas não sabem administrar o dinheiro. Então, e mais do que isso, não saber administrar é porque não tem destino para isso. Uhum. E é por isso que eu falo que o princípio é essencial. Porque quando você tem um propósito claro na sua vida, à medida que você vai ganhando mais e você adquire riquezas materiais, você vai encontrando destinos para essas coisas. Uhum. Sim. Então é esse destino que você dá para essas coisas que vão fazer isso se multiplicar. E o principal que eu vejo também das pessoas que elas perdem é como falou, você não dá destino e você entra em crenças familiares. E quando você entra em crenças familiares, a sua cabeça se limita. Então, quando ela vê uma coisa que está fora da cabeça dela, ela não sabe lidar com isso. Crenças limitantes. Crenças limitantes. É muito sério. Então, assim, nós vemos pessoas hoje, na verdade, eu já convivi pessoas. Hoje você tem pessoas que não estudam, porque dentro da casa dela enfiaram na cabeça dela que ela não podia estudar. Sim. Você vê pessoas que não prosperam porque enfiaram na cabeça dela que ela não ia prosperar. Então, são crenças limitantes e aqui a gente teria que expandir esse leque da conversa para ir para uma área das emoções que acredito que nem sou especialista para o assunto. Sim. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, é a gente entender que tudo aquilo que tem destino prospera. Uhum. E é por isso que eu volto lá, o princípio do propósito, né? Você tem um propósito claro na vida. Claro, Então assim, se a pessoa ganha 15 mil, mas ela sabe destinar isso bem, olha, eu vou fazer uma reserva de emergência, então uma parte do que eu ganho vai para essa reserva de emergência. Eu vou fazer uma projeção, eu quero tirar férias com a minha família, então eu quero fazer uma projeção de quando eu vou tirar essas férias, eu vou planejar melhor as minhas férias e vou fazer essa compra planejada, né? Uhum. Eu vou trocar de carro, mas eu vou andar com um carro que eu consiga pagar um bom seguro para ele, que eu consiga pagar o IPVA dele, que eu consiga pagar a manutenção dele. E eu não vou entrar numa loja qualquer só por impulso e vou fazer uma bíblia de 60 capítulos, né, que eu falo, né, que faz aquele carnezão de 60 parcelas e sai com um carro novo, mas quando vence a primeira parcela já atrasa. O nome vai para o SPC, o nome vai para o Serasa. Por quê? Sim. Porque a pessoa, no final do dia, ela não soube destinar bem a riqueza que Deus colocou na mão dela. Tudo está à nossa disposição. Deus colocou um universo gigante à nossa disposição e nós temos capacidade de desenvolver, de prosperar, de crescer, de gerar riqueza. Agora, se a gente não fizer isso
atribuindo destino certo a essas coisas, a gente em algum momento vai estar fadado a fracassar. E o principal, né? Que o seu alicerce seja sempre Jesus Cristo. Porque a Bíblia também fala que os ímpios, eles prosperam, mas uma hora eles cairão, né? A Bíblia fala. Ou seja, nada que venha ilícito, que venha, que por isso que ele fala dos ímpios, nada que não seja construído mesmo como uma base, uma hora é a mesma coisa que ele fala para casa, né? Mas se tá na areia, uma hora ela vai cair, né? Exato. Uma coisa só que você me chamou a atenção, a gente não estamos indo aqui pro final, quando você estava falando também essa parte até dos princípios das pessoas que às vezes querem trabalhar muito e não tem a família. Tem muitas pessoas que hoje também falam assim, Deus mandou, tem que fazer, Deus mandou, tem que fazer, Deus mandou, tem que fazer. E usam isso como desculpas. Inclusive para não usar o princípio de Jesus. Chamou os discípulos para dividir, compartilhar, né? E além do compartilhar, ele usa como se assim, ele tem que fazer tudo, né? O compartilhar. E quando você vai para Lucas 10, ele fala assim, ó, depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha que ir. Antes de os enviar, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Ou seja, ele não mandou você se matar por isso. Ele falou para você chamar mais gente. Exato. Você tem que trazer pessoas, é o que a gente falou. Para pensar o seguinte, Pedro estava no mar, depois de um dia de trabalho, que deu tudo errado, não conseguiu pescar nada e estava lavando as redes. Jesus chega e fala o que para ele? Volta pro mar. Volta pro mar. Aí ele pega e fala assim, não, mas eu já tentei, não deu certo. Passei a noite toda. Passei a noite toda e não deu. Ele volta pro mar. Jesus dá uma ordem de comando e fala lá, agora joga a rede do outro lado. Ele joga a rede. O que aconteceu? Ele não conseguia trazer a rede tão pesada. Tão pesada que estava. A ponto dele fazer o quê? Chamar outro barco. Chama os outros barcos. Então é o seguinte, ele foi, prosperou, cresceu, né? Ou seja, a pesca aconteceu, o resultado chegou e o mais impressionante de Jesus é isso, né? Tudo aquilo que Deus nos dá, ele nos dá com um propósito. E um desses propósitos é que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Exato. Deus não te deu uma empresa para você ser carrasco de gente. Deus não te deu condição de você ter uma família para você maltratar a sua esposa e maltratar seus filhos. Deus não te deu condição de você poder ir no final de semana num ótimo restaurante para você tratar mal o garçom que te atende lá no restaurante. Você entendeu? Então, a bênção de Deus, ela é desprovida de arrogância. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Exato. E se a gente começa a entender isso, a gente vai entender que quanto mais Deus te prospera, mais servo você é. Quanto mais Deus te dá, mais você serve as pessoas. Exato. Quanto mais Deus te abençoa, essa bênção de Deus, no final das contas, ela precisa ser compartilhada. E é nesse compartilhamento que você cresce. Quanto mais abençoado você é, mais você compartilha. Quanto mais você compartilha, mais abençoado você é. E aí entra a parte de ver Deus ver o coração, né? Lógico. Porque para Pedro ele fala, agora você larga isso e me segue. Ele foi o jovem rico, ele fala, larga, vende tudo, larga, né? Como falar assim, né? Vende tudo e me segue. O coração dele não estava voltado para o Senhor. Exato. Então Mas ele deu para ambos. Exato. A oportunidade foi para ambos. Exato. Agora, nem todos aceitam a oportunidade, né? Então, as pessoas acham muitas vezes que no conceito de Cristo, essa fé de largar tudo era perder. Exato. Quando, na verdade, ela tá ganhando. Ela é ganhar. Né? Então, e Paulo entendeu muito bem isso. A ponto de chegar e dizer assim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o morrer é ganho. Aquilo que para todo mundo é a perdição, para mim é o maior ganho que eu vou ter. Entendeu? Então a gente precisa entender que a caminhada de fé e uma caminhada de fé baseada em princípios, ela trabalha em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, na profissão, no casamento, na criação dos filhos, ou seja, são esses valores que a gente tem que carregar todos os dias, porque no final do dia as pessoas estão sedentas por isso. As pessoas estão sedentas por quem de fato vive isso na prática. E não estou falando aqui de você mostrar isso nas redes sociais, de você ser influente nas redes sociais, de você, gente, tem muito engodo nas redes sociais que você olha e não é tudo isso que você está vendo.
Né? No final do dia as pessoas estão fazendo isso porque tem um objetivo fim por trás disso. Né? Agora o que vale mesmo é esse tempo de compartilhar, de mesa, de café, de partir o pão. É isso no final do dia que fica, e tudo isso baseado em valores que transcendem qualquer fator humano. E se você honra a Deus, ele manda as pessoas certas. Você não precisa chegar na internet e falar, Deus, a Bíblia diz: honra a Deus com tudo que você, com todos os seus bens e com a tua fazenda. Então ele está falando assim, com todos os seus bens, na verdade, assim, honra a Deus com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Né? Se é pouco, honre a Deus no pouco. Se é muito, honre a Deus no muito. Agora, honrar a Deus não está atrelado diretamente ao quanto você dizima, ao quanto você oferta. Está muito mais relacionado ao teu caráter de lidar com a bênção de Deus e o impacto que você está gerando na vida das pessoas. Porque tem muita gente que ganhou o mundo, mas não gera impacto nenhum na vida das pessoas. Como tem muita gente que muitas vezes ganha pouco e acha até que não está impactando a vida das pessoas, mas através do exemplo e das obras que estão plantando nessa terra, estão gerando muito mais valor na vida de inúmeras pessoas. Pastor, a gente está indo para o final. Surgiu uma pergunta aqui, vou falar para você responder essa pergunta, e aí a gente vai para o finalzinho aqui, os agradecimentos, essas partes. Do Luiz Jorge, ele falou assim: ser pastor é lidar com pessoas de certa forma. Quais as principais qualidades é necessária? Aí depois tem uma segunda pergunta, acho que primeiro vamos por essa, e depois eu faço a segunda pergunta dele. Na primeira, equilíbrio. E equilíbrio passa por um autoaprendizado muito grande. Né? Então nós precisamos hoje a gente vê as pessoas desequilibradas, né? As pessoas completamente alteradas. A divergência de opinião, ela tem levado pessoas a extremos muito grandes. Então quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de equilíbrio. E equilíbrio significa entender que não necessariamente estou certo em tudo. Em que ao lidar com aquela pessoa, eu estou aprendendo alguma coisa. Esse é o conceito de evangelho, né? De aprender com o próximo o tempo todo. Né? Então, eu acredito que esse conceito de equilíbrio ao lidar com pessoas, principalmente ao ser pastor, é essencial. É gerar, através de uma conversa mais empática, onde você entende, né, a posição da outra pessoa. Eu falo para você, eu já errei muito nos relacionamentos, por muitas vezes não entender como o outro lado estava pensando, pela minha incapacidade de me colocar no lugar do outro. A forma como a gente enxerga a vida, a forma como eu enxergo alguns pontos é completamente diferente de você. Com certeza. Então algumas dores que você vai viver e a reação que você vai ter a ela vai ser completamente diferente da forma como eu encaro. E outras, até pensamos igual, mas a forma de passar aquilo... de agir é diferente. É totalmente diferente. Então eu acho que o que falta muito hoje é esse senso empático, né? Essa empatia de se colocar no lugar do outro e manter o equilíbrio, principalmente quando há discordância. A gente está vivendo um tempo perigoso onde não se pode discordar. Onde existem dois lados, onde existem dois lados ideológicos, esses dois lados eles brigam, e com isso a gente viveu isso durante a época de eleições, com política, né? Famílias muitas vezes sendo destruídas por divergência ideológica partidária, né? Então assim, por desinteligência total, por falta de equilíbrio, né? Então nós devemos nas relações no dia a dia, principalmente o pastor, ele precisa achar um equilíbrio muito forte ao lidar com pessoas, porque é através deste equilíbrio que ele vai ter, que ele vai gerar nessas pessoas esse impacto positivo de falar, poxa, eu canso de ver, eu tive vários exemplos, eu tenho uma carranca natural. Você vê que eu falo, eu fecho assim, ó, o rosto. E às vezes eu faço essa cara feia aqui, essa carranca minha é natural, gente. Não sou bravo, não sou nervoso, não sou nada disso. É um jeito. Mas é uma carranca. Mas eu já vi pessoas na igreja que falam hoje pra mim, eu olhava para o senhor, eu não ia com a sua cara. O senhor tem a cara fechada. Eu não ia com a sua cara. Mas hoje conversando com o senhor, então assim... esse equilíbrio na conversa, ele tem que ser livre de preconceito, ele tem que ser livre de ideologia, ele tem que ser livre de qualquer coisa. Escuta. A gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Somente o pastor, né? Pastor principalmente, ouve mais a ovelha, ouve mais as pessoas. E ao ouvir as pessoas, você vai começar a pensar diferente até alguns conceitos que você achava que tinha toda a razão do mundo. E você vai ver que você tem muito a aprender. Isso é uma coisa que eu falo também, assim, se você é pastor mesmo, você escuta a sua ovelha, que tem muito pastor que não gosta de escutar, não gosta de ser
até repreendido, sabe? E você tem que escutar, você tem que aprender. Jesus, em nenhum momento ele repreende os discípulos. Pelo contrário, até quando os discípulos vão falar, né? Jesus, estão falando de você, que você é Elias, não sei o quê. Ele escutou as pessoas, ele em nenhum momento repreendeu, só que ele falou, mas o que vocês dizem? Como é que vocês se posicionam? Né? Então, a gente fala muito do coaching, né? E algumas pessoas vão me criticar por isso, mas Cristo usou algumas estratégias que hoje são definidas como pilares do coaching. Por exemplo, a técnica de perguntar mais. Sim. Porque o que é o coaching? O coaching, no final do dia, ele só te pergunta para que você chegue à resposta que você precisa. Então, ele vai te guiar por intermédio de perguntas. E Cristo perguntou muito. Perguntou muito. Entendeu? Então, essa coisa de perguntar, de provocar por intermédio de perguntas, também é uma forma de você ajudar a pessoa e até de você entender onde essa pessoa quer chegar. E delas, às vezes, muitas das vezes, elas, como se fosse saber onde ela quer chegar e delas se conhecer. Às vezes ela tá precisando dessas perguntas para se conhecer também. Se conhecer. Então, é o que eu falo, no relacionamento pastoral, ouvir mais, falar menos, equilíbrio e saber que a gente não é dono da razão. A gente vai errar. E é outro que ele falou assim, e além, é claro, né, que ele falou dessas qualidades, e além, é claro, de ter conhecimento profundo da palavra, teologia, etc. Eu acho que, não sei se aqui seria bem um complemento a uma pergunta, eu entendi como uma pergunta no sentido assim, o quanto isso também possa ser relevante, talvez. Relevante né? Eu digo assim, relevante eu sei que é, eu quero dizer assim, até que ponto isso... O pastor, o ministro, ele é bem preparado e a base sólida, por isso que eu falo de princípios, né? Então a base do pastor é a Bíblia. É a Bíblia, exatamente. Esses princípios estão onde? Na palavra de Deus. Sim. Tem muita gente errando aí, buscando princípios em lugares que, no final do dia, são totalmente contrários à palavra do Senhor. Com certeza. Então, obviamente, é importante a teologia, é importante estudar, é importante... e mais do que importante que a Bíblia seja a base de qualquer aconselhamento, de qualquer repreensão, de qualquer coisa, mas acima de tudo, o modelo, a forma de fazer. E por isso eu falo, Cristo é o nosso modelo em tudo. Né? Jesus, ele usa uma frase e ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isso mesmo. Pastor, chegamos ao fim aqui, até ultrapassamos na verdade o horário. Quero agradecer mais uma vez. Passou rápido, né? Muito rápido. Quero agradecer mais uma vez por você ter comparecido aqui. A gente pode marcar uma segunda aí para o pessoal aprender mais. Acabou sendo rápido aqui. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Primeiramente a Deus, né? Que sem Ele nada disso seria possível. Eu sei que é Ele quem ministra para estarmos aqui. E trazem também as pessoas para que elas possam realmente aprender e aprender sobre Cristo, não sobre nós, né? Exatamente. A gente só estamos aqui sendo servos do Senhor. Então, obrigado pela tua presença aqui, às pessoas que irão assistir ainda no futuro. Deixar um beijo pra minha esposa, te amo, meu amor, se Deus quiser daqui a pouco estou em casa. Se você quiser também passar algum recado final, e a gente sempre pede também para deixar uma mensagem final pro público, para essa nação, o que você pode dizer para ela, por gentileza? Léo, honra e glória a Deus por tudo, né, por essa oportunidade, por estar aqui. Meu agradecimento a vocês do GigoCast, que este trabalho, esse projeto de vocês prospere cada vez mais e que vocês gerem esse impacto que gera valor na vida das pessoas através desses bate-papos, dessas discussões. E a todos aqueles que estão nos acompanhando, a mensagem que eu deixo para vocês ela é muito simples. É que, de fato, a gente comece a olhar para o básico da vida. Existem princípios que são básicos e elementares que a gente não pode esquecer nunca. E entender que o trabalho, a família, a igreja e a palavra de Deus são sustentáculos de uma vida de sucesso. E que Deus abençoe vocês, prospere vocês e óbvio, sempre à disposição também para a gente ter mais bate-papo como esse e aprender juntos. Eu saio daqui também enriquecido, com muito aprendizado. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. GigoCast, o seu podcast cristão.